Salmo número 91, do versículo 9 até o versículo 16. A palavra de Deus nos diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça, praga alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos, Ele, Deus, dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Queridos, eu tenho certeza que tempos difíceis não estão sendo vividos pela Igreja do Senhor somente agora. Isso faz parte do nosso histórico, faz parte do nosso currículo. A Igreja do Senhor Jesus sempre passou por momentos de aflições, por momentos de enfrentamentos e momentos de provações também. A humanidade também, aonde se encontra a Igreja do Senhor Jesus, pensando de uma forma mais macro, a humanidade também passou por vários momentos de desconforto, de enfrentamentos, e poderíamos citar até mesmo tempos como esse que estamos vivendo, de pandemia. Fazendo uma breve e superficial pesquisa, um levantamento, nós vimos que a humanidade já enfrentou a peste antonina no século II. Inclusive morreu o imperador Marco Aurélio, imperador romano. A peste do século III, que nasceu no Egito. 5.000 pessoas morriam por dia em algumas cidades da Grécia. A peste negra do século XIV, que foi a maior e mais trágica pandemia da história. Nela, cerca de 5 milhões de pessoas morreram na Mongólia e na China, e presume-se que a Europa perdeu 1/3 da sua população. Mais recente, lá para os idos de 1894 até 1912, houve uma outra pandemia na Índia, onde 11 milhões de mortos. Foi um fato muito triste. Estendeu-se para a China, depois passou pelo Pacífico, chegando aos Estados Unidos e ao Brasil. Depois tivemos, bem próximo a essa data, em 1918, a gripe chamada espanhola, logo após a Primeira Guerra Mundial, onde cerca de 20 milhões de pessoas também morreram. E em 2009, não tão distante assim do tempo que estamos vivendo hoje, eu pude presenciar, e muitas pessoas presenciaram, a gripe suína, conhecida como gripe suína H1N1, com 36 mil casos em 75 países. E a Bíblia, ela também relata momentos em que o próprio povo de Deus passou por enfrentamentos como esse. No tempo do rei Davi, por exemplo, houve uma epidemia que matou 70 mil homens. Está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 14. O Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70 mil homens morreram. No tempo de Moisés, quando ele conduzia já o povo em direção à terra de Canaã, lá em Números 21, versículo 4, nós vemos que, por conta de um castigo enviado por Deus, várias serpentes estavam assolando o arraial do povo de Deus. Várias pessoas morriam picadas de cobras, e aí o Senhor então manda, por direcionamento dado a Moisés como líder, capacitando-o, falou que ele fizesse então uma serpente de bronze, colocasse sobre uma haste, e toda pessoa que picada de cobra olhasse para ela com fé, essa seria curada, e assim aconteceu. Então nós vemos que poderia citar outros casos também, mas nós vemos que Deus nunca esteve alheio às catástrofes que aconteceram. Algumas delas, Deus participou. No caso do seu povo, esses dois exemplos que eu citei, Ele mesmo enviou como uma forma de disciplina. Mas várias outras pandemias aconteceram por conta do erro da própria humanidade. Nós colhemos aquilo que plantamos, e a Bíblia nos ensina assim. O que estamos passando hoje certamente é fruto de erros que os próprios homens cometeram. Agora, o que extrair de tudo isso? Como nós temos que passar por isso? Então eu trago algumas perguntas que poderiam nortear a nossa reflexão.
Como enfrentar as situações que nos causam medo? E eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive cristãos, estão passando por medo nesse momento. Alguns ainda não se deram conta do que está acontecendo ou da gravidade do problema, mas outros estão até mesmo antecipando um problema. O que nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos tomar consciência acerca do nosso papel? Como enfrentar situações como essa? Como interpretar, irmãos, esses fenômenos que promovem o caos? É importante nós sabermos que todas as vezes que passamos por um período de caos, após esse período virá uma nova ordem. E é assim. Algumas teorias, inclusive da complexidade, teorias científicas nos mostram que às vezes o caos é necessário. E nos exemplos que eu citei de Davi, de Moisés, entre outros, em que Deus agiu promovendo o caos, o objetivo de Deus era implantar uma nova ordem, trazer um novo pensamento, redirecionar o seu povo. Como que o medo e o desespero, irmãos, provocam reação nas pessoas? E como suportar esse tempo? E poderíamos finalizar refletindo e nos perguntando como podemos dar glórias a Deus diante de tantos sofrimentos, uma vez que a palavra diz que nós temos que glorificar ao Senhor em todo o tempo. Esses são pontos importantes. E se a Igreja do Senhor Jesus não refletir sobre isso, ela não vai conseguir passar por esse momento numa perspectiva divina, sobre aquilo que Deus pensou e planejou para nós. Jesus Cristo não esteve alheio às necessidades da humanidade, por onde Ele passou e viu pessoas enfermas, Ele curou. Houve um momento em que Ele fez menção àquela praga das serpentes, que o povo de Deus passou lá no deserto, no tempo de Moisés. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 14, Jesus disse que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí entra João 3,16, ele continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então qual é a perspectiva de Jesus, por exemplo, em momentos como esse, quando ele faz uma metáfora, ele evoca o tempo de tribulação, de praga, em que o povo de Deus sofreu lá no deserto, sob a liderança de Moisés. A perspectiva é que o povo de Deus não olhe para as circunstâncias, porque é muito fácil você olhar para aquilo que está te incomodando, aquilo que te faz sofrer na carne. O apóstolo Paulo orou 3 vezes a Deus para que tirasse aquilo que ele chamou de espinho na carne, era algo que o incomodava. E quando um judeu orava pedindo 3 vezes a mesma coisa, é porque ele já estava no seu limite. E a resposta que ele ouviu de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua vida através desse momento de fraqueza que você está vivendo. Ou seja, quando a gente reconhece que estamos passando por um momento de fragilidade, e a gente olha para Deus, e é isso que Jesus falou, é necessário então que a humanidade olhe para o Filho do Homem, olhe para Jesus, da mesma forma que lá no tempo de Moisés, ao serem picados por uma serpente, na iminência de morte, eles olhavam para aquela serpente de bronze erguida por Moisés, orientado por Deus, eles eram curados. Hoje, nós somos curados da mesma maneira, quando olhamos para Cristo, só que numa perspectiva muito maior e muito mais transcendente. Nós somos curados espiritualmente. A vida eterna, e quando a Bíblia fala sobre vida eterna, ela não se restringe à vida que nós vamos viver e receber após a morte aqui. Eternidade é algo que não tem início nem fim, e nós já estamos vivendo esse tempo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Jesus falou que o reino de Deus, ele está dentro de nós. E eu convido a Igreja do Senhor Jesus a viver, mesmo nesse tempo de tribulação, as marcas e as características de um cidadão do reino dos céus, de quem tem o Espírito Santo em si, de quem tem a certeza, a consolação e o conforto de que Jesus está no controle de todas as coisas. Não só Jesus falou sobre as situações vividas, trágicas, as quais promoveram o caos. E é muito importante a gente refletir sobre como interpretar esses fenômenos que promovem o caos social e às vezes até mesmo o caos individual. Há pessoas que por conta de tribulações,
elas desorganizam a sua vida, o seu pensamento. E elas começam a viver dois caos, o social e o seu caos interior. Então, Paulo nos ensina que é necessário uma autoavaliação contínua na nossa vida. Se você quiser abrir sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo Mar Vermelho. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem do mar, ou seja, esse batismo aqui ao qual Paulo se refere, é terem tido uma experiência de uma nova aliança com Deus, ou seja, vocês têm que vencer esse deserto, mas eu estou com vocês. Aqui está o símbolo dessa aliança, uma nuvem que vai acompanhá-los, amenizando o sol causticante do deserto, uma coluna de fogo que vai acompanhar vocês durante as noites, para esquentar as noites frias do deserto, e ao mesmo tempo espantar os animais peçonhentos que são característicos do deserto. Então Paulo evoca aquela experiência no deserto e vem falar para os irmãos que estavam para viver outro tipo de experiência, de uma forma diferente, mas de mesma origem. Perseguições, possivelmente pragas e epidemias. E ele diz assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, olhando uma perspectiva espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e Paulo agora diz, e essa rocha era Cristo. O Jesus Salvador, que a humanidade o conheceu, já existia desde a eternidade, e já estava ali salvando, cumprindo o seu papel na Trindade de Salvador, acompanhando o povo em suas tribulações. No versículo 5 de 1 Coríntios 10, continuando o texto, Paulo fala assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Lembrando que muitas pessoas morreram lá. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, diz Paulo, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. E ele diz: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. E aí ele cita as escrituras: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns fizeram, e num só dia morreram 23 mil homens, fazendo referência ao texto de Números capítulo 25, que retrata uma passagem no deserto, onde Deus permitiu que uma praga, uma epidemia chegasse até eles. Não devemos pôr o Senhor à prova, diz o apóstolo Paulo, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, se referindo à passagem que eu citei de Números capítulo 21. E não se queixem, diz o apóstolo, como alguns deles se queixaram, e também foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, diz o apóstolo, cuide-se para que não caia. O fechamento dessa explicação dada pelo apóstolo Paulo é o mais importante que nós podemos extrair aqui. Ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem já é chegado o fim dos tempos. E Jesus falou sobre isso. E uma das marcas do fim dos tempos, que estariam, por exemplo, mostrando a iminência da sua volta, seriam as pandemias na humanidade. Uma das questões que nós precisamos enfrentar e refletir é como passar por esse tipo de situação e como suportar e evitar o medo, as aflições, o desespero, a desesperança que muitas pessoas estão apresentando nesse momento, diante desse quadro. Alguns estão olhando para a saúde pública, outros estão olhando para a economia. Muitas pessoas estão querendo passar um sentimento e uma palavra de tranquilidade, porque o desespero não vai levar a nada. Governos estão tomando atitudes, e muitas delas movidas pela ansiedade do próprio povo.
quero dizer que Deus não está alheio a tudo isso. E se nós, como igreja do Senhor, clamarmos, a promessa de Deus é agir em nosso favor. Em 2 Crônicas 7,14, Deus prometeu diretamente a Salomão com relação ao seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de cura, vindo diretamente do coração e do trono de Deus, direcionada a um povo que se chama pelo seu nome, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus, somos eu, você. É promessa de Deus a um povo que se arrepender dos seus maus caminhos. Então fica aí uma palavra de reflexão. A humanidade precisa extrair algum ensinamento de tudo isso. Muitas pessoas estão movidas no afã, tão somente de aumentarem seus lucros, e estão esquecendo das pessoas. É necessário uma reflexão, é necessário o arrependimento para que haja o perdão da parte de Deus, e assim a sua intervenção, abençoando o povo. É necessário buscar a face do Senhor. Voltando ao Salmo 91, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Não é em alguns dos seus caminhos, é em todos os seus caminhos. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para enfrentarmos esse tipo de situação, vencendo o medo, suportando as aflições, as ansiedades, e Deus tem falado muito sobre ansiedade para a nossa igreja local aqui. Profeticamente, Ele já estava acenando para esse tempo que nós estaríamos vivendo como estamos hoje. O apóstolo Pedro diz na sua carta: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E é esse cuidado ao qual o apóstolo Pedro vem lembrar a igreja do Senhor Jesus, que o salmista já estava dizendo que ele experimentava. E só experimenta o cuidado de Deus aquele que o busca, em todas as dimensões da sua vida. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é ter Deus como nosso abrigo, como nosso refúgio. E o que nós poderíamos traduzir como sendo ter Deus como abrigo e como refúgio, se não vivermos na presença dEle? Jesus falou: todo aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Você já entregou sua vida a Cristo, e mais do que isso, você tem mantido a sua vida na presença de Cristo, o que é mais importante. Em segundo lugar, o salmista nos diz que nós temos que confiar na promessa de Deus, de que Ele dará ordens a seus anjos para nos proteger, dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então eu abro um parênteses para perguntar aos irmãos e refletir: o que são anjos? Que às vezes nós vivemos uma vida espiritual, uma vida cristã, e nos esquecemos de analisar essa questão. Então lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nós temos um conceito sobre os anjos, que são seres espirituais, ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem são aqueles que hão de herdar a salvação, senão a igreja do Senhor Jesus? A reunião dos salvos por Jesus, o conceito de igreja. Segundo, o que significa ser ministrador? A palavra ministro vem de minister, do latim, que significa ser servo. Um ser ministrador é um ser servo, servidor. Então nós temos a nosso favor, e a palavra de Deus nos diz, anjos que se acampam ao nosso redor. E eles também não estão só ao serviço da proteção. Deus os usa para que eles possam trazer, às vezes até mesmo capacitação a nós. Mas um outro ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos: quando nós estamos dentro do propósito de Deus,
E só quando nós estamos dentro do propósito de Deus, é que Ele nos capacita para enfrentarmos as dificuldades que se levantam contra nós. Você já experimentou isso, passando por um momento difícil na sua vida? Eu não estou me referindo tão somente a esse tempo agora de pandemia, mas a gente já acumula experiências com Deus ao longo da nossa vida espiritual. E às vezes você esteve diante de uma situação na qual você não se via capaz de resolvê-la. Você buscou pessoas para te ajudar, essas pessoas também mostraram sua incapacidade em te ajudar. E de repente você viu Deus movendo as peças, trazendo uma solução para o seu caso. De repente você viu Deus te dando uma ideia, te dando um direcionamento, coisa que você não tinha capacidade, não tinha formação acadêmica para resolver, não tinha conhecimento suficiente para solucionar, aplicar na solução desse caso, e vem de quem? Vem de Deus. O Senhor nos capacita quando nós estamos imbuídos no propósito dEle para a nossa vida. Então eu posso retornar aos 2 exemplos que eu citei. No caso de Moisés, houve a praga das serpentes. E aí o que Deus fez? Moisés não sabia o que fazer. E como líder, todo o povo olhava para ele, como que dele tivesse que sair uma solução. Nós, como igreja hoje, temos que o nosso líder maior é o Senhor Jesus. Então, nós não olhamos mais tão somente para os nossos líderes aqui. Nós olhamos primeiramente para Cristo, nosso líder maior. Mas pensem num povo no deserto. Eles olharam para Moisés. E era a responsabilidade de Moisés. Então, ao ver o povo olhando para si, Moisés olha para Deus. Como no Salmo 121 nós lemos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E a resposta que o salmista tem: o meu socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas. Então Deus capacitou Moisés, Deus deu a ele uma direção. Constrói uma serpente de bronze, coloca sobre uma haste e diga ao povo: quem for picado, olhe para ela e pela fé será curado. Deus poderia ter feito de uma outra forma, mas Deus capacitou o seu líder. Assim como Deus hoje pode capacitar os nossos líderes terrenos. E aí fica uma palavra para os nossos governantes: busquem em Deus a solução. E às vezes a gente fica preso ao paradigma material, preso à ciência, e a gente esquece que Deus está acima de tudo isso. Deus usa a ciência sim, irmãos. Mas na maioria das vezes que Deus moveu os cientistas em direção a alguma solução, foi por misericórdia do seu povo. Não foi pelo merecimento de quem o pediu. Deus deu a solução, entregou a solução à ciência, para que a ciência passasse para o seu povo. E não é diferente nos dias de hoje, não vai ser diferente. Eu posso recorrer também ao exemplo que eu citei de Davi, diante daquela peste que matou 70 mil homens. Davi se arrependeu do que tinha feito, Davi procurou o Senhor, e veio um anjo e mostrou para Davi: o que Deus quer de você, que você erga um altar de adoração agora para o Senhor. E assim Davi, obedecendo, o fez, e Deus então encerrou com aquela praga que assolava o povo de Judá. Hoje, eu creio que Deus ainda capacita pessoas, e mais do que, por exemplo, trazer vacina, trazer medicamentos através dos homens e da ciência, Deus transforma corações. Preste atenção nisso. Quantas pessoas estão envolvidas nesse propósito de buscar uma solução? Quantas pessoas estão permitindo Deus transformar seus corações, mediante essa crise que nos assola? Nós precisamos extrair desse momento difícil uma oportunidade para aumentarmos a nossa fé e assim gozarmos de uma experiência e de uma intimidade maior da presença de Deus em nós. Jesus, nessa linha de pensamento sobre a capacitação que Ele dá para aquele que está vivendo segundo o seu propósito, quando Ele enviou os seus discípulos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura, ou todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí Jesus promete: estes sinais acompanharão os que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum tipo de veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. É Jesus aqui prometendo capacitação àqueles que estiverem no centro da sua vontade, vivendo o propósito dele para as suas vidas. Então, capacitação e poder é a mesma coisa. Nós podemos, irmãos, passar por esse tempo e vencermos, porque Deus, através do Espírito Santo e da promessa de Jesus, nos capacita. Amém? O apóstolo Paulo orou nesse sentido, pela igreja em Colossos. Na carta que ele escreveu aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9, ele diz: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Pare um pouco nesse ponto aí. O que o apóstolo Paulo estava orando? Qual era o motivo da sua oração? E aí a gente percebe que, para você ter um motivo de oração, primeiramente você tem que ter disposição para orar. Paulo já estava lançando mão de um recurso que Deus nos deu, o qual nós precisamos lançar mão hoje, diante da situação que estamos vivendo: oração. Depois que ele começou a orar, então ele pensa nos motivos da sua oração, e aqui ele diz: pedir a Deus para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade dele, ou seja, para que vocês não saiam da vontade do Senhor. Mas segundo, que vocês recebam sabedoria, sabedoria que os nossos governantes precisam receber, sabedoria que nós como líderes, chefes de lares, precisamos receber, como cidadãos precisamos ter, mas acima de tudo, discernimento espiritual, o motivo pelo qual o apóstolo Paulo orava. Versículo 10, Colossenses 1, 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E aí, irmãos, entra um ponto da oração do apóstolo Paulo. Ele diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando sempre graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, dos salvos, no reino da luz. Olha que coisa linda, irmãos. A oração do apóstolo Paulo, que deve ser a oração da igreja hoje. Que sejamos fortalecidos com todo o poder. Todo o poder significa para que a gente possa agir em todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas estão diante dessa crise aí, já passando por momentos de uma depressão inicial. Poderíamos extrapolar a reflexão e levar para o lado da economia. Quantas empresas já estão pensando em fechar as portas? E aí são famílias passando por um momento de falta do seu sustento. E eu não estou aqui como profeta do caos. Eu estou dizendo aqui, profetizando em nome de Deus, que Deus é maior que tudo isso. Mas é necessário o povo clamar e pensar numa perspectiva espiritual. Eu estou apresentando nas Escrituras qual é o caminho para nós vencermos tudo isso. Povo de Deus, não se deixe levar pelas más notícias. Não se deixe influenciar na sua vida emocional e espiritual com relação ao prognóstico ruim que possa vir. Faça a sua parte, como a Bíblia nos orienta. Mas nunca deixe de confiar e de esperar com paciência no Senhor, que Ele vai fazer a parte dele. No Salmo 40, Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É assim que a igreja do Senhor Jesus vai viver, passar por esse tempo, e eu profetizo em nome de Deus, em nome de Jesus, que nós vamos vencer. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força, não do homem, mas da glória do Senhor, para que a gente possa ter toda a perseverança e paciência. O que é perseverar, irmãos? Senão você ser capaz de esperar com confiança,
persistir. O que a igreja do Senhor Jesus precisa ter hoje, além da fé, da confiança em Deus, além de lançar mão do instrumento que Deus nos deu para vermos a sua ação entre nós, que se chama oração, é perseverança e paciência. Porque Deus não está alheio às nossas necessidades. E Ele nunca decepcionou o seu povo. Por último, eu quero ler os versículos 14 e 16 do Salmo 91 com os irmãos. Porque o que nós precisamos fazer para conseguirmos vencer esse tempo é confiar em duas coisas que Deus tem de sobra para nos dar: o amor e o seu cuidado. Salmo 91, versículo 14. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Promessa de Deus para nós, para quem o ama. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, queridos. O que Deus nos promete aqui, nesses 2 versículos, há 6 promessas de Deus aqui. Ele promete nos resgatar, Ele promete nos dar proteção, Ele promete nos dar resposta. Mais do que isso, Ele promete estar junto de nós nas nossas adversidades, Ele promete nos dar livramento e, por fim, nos promete cobrir-nos de honra. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu lhes aliviarei. É esse alívio do Senhor, prometido por Jesus na sua palavra, que eu venho declarar sobre sua vida, sobre sua família. É esse alívio de Jesus que nós, como igreja, podemos hoje abraçar e fazer dele o socorro bem presente que nós precisamos na nossa angústia. O versículo 5 e 6 do Salmo 91, ele diz: você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa ao meio-dia, e nem tampouco a peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Povo de Deus, não tema. O nosso Deus é maior que tudo isso. E a palavra dele para nós hoje, como sua igreja, é: oremos e esperemos, porque a resposta ele nos dará. Amém?